Quem é você agora? Hã? Mais um rosto na multidão? Mais um nome sem história? Vive correndo de si mesmo, se escondendo atrás dessas desculpas baratas, atrás de paredes que nem você acredita mais. Talvez seja só isso mesmo. Uma sombra tentando convencer o mundo que é gente. Vai continuar andando, fingindo que tá vivo? Ou vai finalmente admitir que nem sabe o que tá procurando? Olá, meu nome é Gabriel Alexander, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a nossa identidade, quem sou eu e quem é você. Essa pergunta curta e aparentemente simples já desafiou pensadores, poetas e grandes filósofos durante séculos e durante toda a história da humanidade, creio eu. E convenhamos que faz a gente refletir um pouco, travar um pouco quando a gente pensa mais sobre isso. E quando eu digo pensar, não é de uma forma superficial, e sim muito mais profunda, muito mais reflexiva do que se no dia a dia alguém chegasse e te perguntasse quem é você e você respondesse: prazer, eu sou o Gabriel, tudo bem com você? Eu sou fotógrafo, eu trabalho com isso e aquilo e etc, etc. Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui, não é sobre isso que eu estou pretendendo falar aqui. Eu quero falar muito mais sobre algo mais reflexivo, um pouco mais profundo do que isso, sabe? Primeiro a gente tem que começar perguntando e respondendo o porquê é importante saber quem eu sou. E pode parecer óbvio essa resposta, pode parecer idiota a pergunta. Por que é importante saber quem eu sou? Ora, afinal, se a gente não souber quem a gente é, o que a gente tá fazendo no mundo, né? O que a gente tá fazendo aqui na vida? Mas pensa comigo, a gente se define o tempo todo como alguém inteligente, como alguém que conversa muito bem, como alguém otimista, pessimista, realista. Eu sou uma pessoa realista, tímida, com problemas de comunicação, não me comunico muito bem, pessoalmente, cara a cara, no físico, assim com as pessoas. Apesar das pessoas dizerem que eu me comunico muito bem, mas é porque eu tô o tempo todo me esforçando pra isso e mascarando o quão ruim eu sou em me comunicar. Eu não entendo ironia, sarcasmo básico, sabe? Principalmente em ambiente de trabalho. Meu Deus do céu, no ambiente de trabalho eu tenho muita dificuldade, cara, muita dificuldade. Não consigo. É um negócio assim que, cara, me deixa quieto, irmão. Não faz piada comigo, não seja irônico comigo, não seja sarcástico comigo, que eu não vou entender. Não vou entender. Esquece, sabe? Esquece. Mas enfim, será que esses adjetivos todos são uma percepção nossa ou são reflexos do que a gente vê nos outros? Ou mais ainda, talvez seja o que a gente pensa que os outros enxergam na gente. Mas ao longo da vida a gente vai absorvendo valores, padrões e ideias sem questionar muito, sabe? A gente só vai absorvendo, assim como as coisas que você assiste no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube Shorts. E sem perceber a gente vai se distanciando do que de fato é nosso, do que de fato seria a nossa essência, sabe? Por isso conhecer a si mesmo é crucial, sabe? É um processo de discernir o que é genuíno e o que é influência externa. Quando a gente olha pra dentro de nós mesmos, especialmente naquelas áreas mais cinzentadas, mais escuras, que a gente tenta varrer pra debaixo do tapete, sabe? E deixa lá, apodrecendo. Quanto mais a gente olha pra dentro de nós mesmos, principalmente pra essas áreas, mais a gente se liberta, de certa forma. A gente começa a refletir, a questionar e a entender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre todas as partes da gente, não só as melhores partes, não só as boas partes, mas as ruins também, os defeitos também, os medos, as inseguranças, os nossos vícios, tudo aquilo de ruim, de defeituoso que a gente tem, porque a gente tem coisa ruim, o ser humano é ruim, cara, e eu tenho certeza que você sabe disso também. Problemas que antes pareciam coisas muito grandes, como por exemplo, repetir a roupa no dia seguinte, ou sei lá, você tava num dia muito ruim e você acabou sendo rude com alguém, mas você sabe que você não é assim o tempo todo, a não ser que você seja um idiota, um encarnado que tá aqui fazendo hora extra na Terra. Aí realmente não tem muito o que fazer, né, meu querido? Você vai ter que passar por um processo de evolução espiritual aí muito grande, um pouquinho de terapia também, talvez, sabe? Mas enfim, quando a gente percebe que essas coisas não são tão importantes, a gente para de dar o devido valor pra elas. O que seria o certo, na verdade, né? Porque se a gente der valor pras coisas que não têm valor e que não importam de verdade, como por exemplo repetir a mesma roupa no dia seguinte, a gente ia ficar maluco, a gente ia ficar ansioso, que é o que tá acontecendo com muita gente, né? Por diversos motivos diferentes. Mas quando a gente reconhece essas coisas, quando a gente reconhece que isso não é algo tão grande e tão importante na nossa vida, a gente abre um espaço pra gente viver de forma mais autêntica e consequentemente um pouco mais feliz, de uma forma um pouco mais satisfatória, sabe? E eu acho importante a gente olhar pra dentro de nós mesmos, principalmente pras questões, pros nossos defeitos, é porque assim como um médico investiga pelos sintomas qual é a causa de certa doença,
para poder identificar a doença, a gente precisa investigar dentro de nós mesmos quais são os nossos defeitos, quais são os nossos problemas, para que a gente consiga chegar a uma resposta e ser uma pessoa melhor, para que a gente consiga chegar no cerne da questão, no cerne do problema, tá ligado? E ser uma pessoa um pouco melhor. Falando como eu tenho falado, pode parecer fácil, mas é uma questão muito difícil, é um problema muito difícil. Refletir sobre quem a gente é de fato pode ser uma coisa fascinante, muito linda, tá ligado? Mas também pode ser confuso e difícil, o que de fato é difícil. Até porque trazendo um pouquinho mais de questionamento. Esse eu da questão, quem sou eu? Se refere aqui ao eu emocional, ao eu físico, ao meu corpo, ao eu mental? A gente não sabe. Pode ser muitas coisas, pode se referir a muitas coisas. E é aqui que entra o grande desafio. A nossa identidade está sempre mudando. Assim como Raul Seixas cantava naquela música, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ser aquela mesma coisa para toda a eternidade. Mentira, não é isso a letra da música, mas tem a parte da metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente muda, cara. As nossas opiniões mudam. Aquela velha opinião de 10 anos atrás vai ser uma nova opinião 10 anos no futuro, tá ligado? Você vai ser uma pessoa nova daqui 10 anos no futuro. Ou talvez não seja, o que é decepcionante. Mas eu acredito que vai ser, sim. Então eu queria contar uma história aqui que quase todo mundo conhece, que é sobre o navio de Teseu. Existem várias versões dessa história do navio de Teseu. Eu vou contar aqui a mais simples, que eu acho que ajuda principalmente para quem tem TDAH que nem eu. Conta a lenda que o navio de Teseu, o herói da mitologia grega, foi preservado por várias gerações. Mas para manter esse navio em boas condições, as peças velhas eram substituídas por peças novas. Com o tempo, cada parte do navio de Teseu foi substituída por uma nova peça. Agora vem a pergunta: esse navio, depois de todas as peças originais serem trocadas por peças novas, continua sendo o mesmo navio de Teseu? Continua sendo o navio original de Teseu? E mais ainda, indo um pouquinho mais além nessa questão, se a gente reconstruísse um navio velho com as peças antigas, qual deles seria o verdadeiro navio de Teseu? O que foi reconstruído com as peças velhas e substituídas, ou aquele que já foi tão alterado e todas as peças foram trocadas por peças novas que se tornou outro navio, talvez? Nós temos dois navios, um com as peças originais velhas e um com as peças novas, digamos assim. Agora, tendo em mente toda essa questão que eu te passei do navio de Teseu, vou apresentar 3 teorias filosóficas que podem responder a essa questão de quem somos nós de perspectivas diferentes. Calma aí, deixa eu ver se o filtro de ruído tá ativado. Tá ativado. Eu não quero que esteja ativado, eu quero que fique desativado. Pronto, melhor. Primeiro nós temos o dualismo de Descartes. Eu sou os meus pensamentos. René Descartes dizia que a nossa essência está na nossa mente. E eu concordo um pouco com a teoria de Descartes e você vai ver o porquê. Quando ele afirmou, penso, logo existo, ele estava querendo dizer que o simples fato de termos consciência de nós mesmos comprovaria a nossa existência no universo que nos cerca, entendeu? E para Descartes, a nossa identidade não depende do nosso corpo físico, por exemplo. Óbvio que biologicamente não é possível isso. Mas temos um experimento também, obviamente que um experimento mental, de que se nós deixássemos o nosso cérebro em um tanque de água, seja lá que tipo de água seja, e a gente manter esse cérebro vivo de alguma forma, nós ainda conseguiríamos, pelo menos esse cérebro nesse tanque, produziria pensamentos e teria sensações diferentes, ele teria atividade cerebral. Isso significa que teria pensamentos, teria sonhos talvez, mesmo que ele fosse só o cérebro ali flutuando no tanque de água, entendeu? E René Descartes acredita que a nossa identidade está na nossa mente, independente do nosso corpo físico, independente disso aqui, ó, disso, independente dos meus olhos, do meu rosto, independente de tudo disso. Nossa essência está aqui, na nossa mente, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, na nossa capacidade de raciocinar. Eu concordo com René Descartes por conta disso. A segunda teoria seria a teoria da identidade corporal. Nós somos o nosso corpo físico, nós somos o que o nosso corpo reflete de nós mesmos. E pensa em quantas vezes você se reconheceu por conta da sua voz, você se reconheceu na sua voz, você se reconheceu em algo que você fazia, a forma como você se comporta no seu rosto, na sua fisionomia e também em algum gesto característico só seu. Imagina uma situação em que você viu uma foto antiga de si mesmo e por mais que o tempo tenha passado, você sabe que aquele é você. Você sabe que aquele foi você, que aquele ser naquela imagem, naquela foto é você. Isso porque, de certa forma, a nossa
identidade estaria conectada com tudo aquilo que a gente pode ver, com aquilo que a gente pode tocar, sentir fisicamente. E essa teoria sugere que se o nosso corpo muda, a nossa identidade também muda. Por exemplo, como se sente alguém que passa por uma grande transformação física, como por exemplo, um atleta que sofre uma lesão corporal e isso impede ele de ser um atleta. Ou como quando uma pessoa envelhece, como que ela se sente. Essas mudanças físicas podem mudar, podem alterar a forma como a gente se percebe no mundo. E eu concordo um pouquinho com essa teoria aí, mas bem pouquinho mesmo. A terceira teoria seria a teoria da memória de Locke. Não Locke dos Vingadores, pelo amor de Deus, não é esse Locke. O Locke, John Locke. John Locke, filósofo, eu acho. Ele diz: eu sou minhas lembranças. John Locke trouxe uma ideia aparentemente simples, porém muito profundamente extraordinária, de que nós somos as nossas memórias. Imagina você acordar em um dia aleatório e você não tem nenhuma lembrança da sua existência. Você não tem nenhuma lembrança, nenhuma experiência, nada. Você não lembra de nada. Você tá zerado, zero bala, tá ligado? Zero km pra viver nessa existência. Você não é você. Pelo menos eu não seria eu, creio eu, acredito, né? Talvez. É o que mais faz sentido, que eu não seja eu. Por exemplo, uma pessoa que sofre de Alzheimer, bom, o Alzheimer afeta diversas partes do cérebro, principalmente no córtex pré-frontal, creio eu, né? Enfim, não manjo de biologia, de neuro, alguma coisa, que eu esqueci o nome. Não manjo. Tô aqui, mano, falando besteira. Pesquisa e falo as coisas que vem na minha cabeça, tá ligado? Obviamente, com um certo embasamento, não vou fazer um vídeo sem pesquisar o mínimo possível. Mas enfim, uma pessoa com Alzheimer, ela acaba não reconhecendo certas pessoas que conviveram a vida inteira com ela, acaba mudando em algumas ações, em comportamentos também, às vezes fica mais impulsiva, porque atinge o córtex pré-frontal, que é, se eu não me engano, a parte do cérebro que atinge a nossa capacidade de escolha e livre-arbítrio, talvez, digamos assim, né? Se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas não seja um grande babaca, né? Só me corrija aí, porque eu não sou profissional dessa área, né? Eu sou uma pessoa que gosta de falar sobre diversos assuntos. Então, pensa nas suas memórias mais marcantes que você já teve na vida. Seja alguma coisa feliz na sua infância, né? Que te deixou feliz. Uma viagem inesquecível que você fez para algum lugar, ou com seus amigos, algum acontecimento com seus amigos, ou algo também ruim que te marcou, que fez você aprender algo novo. Talvez um trauma, não sei. Trauma não faz a gente aprender alguma coisa nova, né? Só faz a gente ficar traumatizado. A gente aprende na terapia alguma coisa nova. Eu concordo um pouco com essa teoria de John Locke sobre nós sermos nossas memórias. Eu acho que eu tô ali entre John Locke e René Descartes nesse quesito. Mas eu tô mais no time do René, viu? Renézinho é top. O que eu tava pensando em trazer essas 3 teorias filosóficas aí é que a gente pode enxergar de 3 perspectivas diferentes, mas as possibilidades são ilimitadas, né? Cada um pode ter uma resposta pessoal para quem é você, para quem sou eu. E eu acho isso interessante. Eu gosto dessa diversidade de respostas, essa diversidade de perspectiva. Então eu vou deixar aqui o meu questionamento para vocês. Quem é você? Eu? Eu, meu querido. Eu sou um processo. Então talvez a minha resposta para quem sou eu seja muito menos sobre encontrar algo fixo, algo concreto, uma resposta fixa, e mais sobre aceitar que nós somos um processo constante de mudança, um processo de transformação constante. A gente está sempre mudando. Então sim, de fato, eu sou a mudança e eu sou a transformação. Quem é você, meu querido gafanhoto? Ou minha querida gafanhota? Quem é você? Agora eu cantar pra você se inscrever no canal. Você não vai se arrepender, só tem conteúdo bom. Deixa seu like que agora é a hora de mostrar que você gosta. Lá ele de muito conteúdo bom. E agora eu vou me despedir. Isso é legal, se inscreve aí, deixa seu like pra assistir mais vídeos como esse você vai ver. Eu sou ruim de improviso, mas no autotune ninguém precisa
precisa cantar bem. O meu TDAH fica atacado. Yeah, yeah. Nossa, agora eu me fui. Me passei demais. Galera, muito obrigado, tá? Fica com Deus. Um beijo, um abraço. Espero que você tenha gostado aí desse canal, desse vídeo, né? Do canal também. Espero que você tenha gostado.